Como as histórias da sua vida podem sugerir temáticas para o seu trabalho? Caraca, olha só isso, gente. Isso é muito legal, isso é muito importante. Às vezes a gente passa por situações na vida difíceis e a gente quer colocar aquilo ali de alguma maneira escondido debaixo do tapete, joga no fundo do armário, esquece aquilo. Mas não adianta você querer esquecer, a coisa vai aparecer, tá? Às vezes tem situações prazerosas, maravilhosas, que você não quer que esconder, né, você bota na frente sempre, isso é claro, faz sentido, né, você não quer ficar lembrando de uma coisa triste ou trágica que aconteceu na sua vida. Às vezes é uma coisa, é um evento apenas que você associa com uma coisa que aconteceu na sua vida. Eu vou mostrar um exemplo, que é o exemplo do Profeta Gentileza. O Profeta Gentileza foi uma pessoa que, na década de 60, 60 e pouco, sofreu uma tragédia na vida dele. Ele estava com a família, acho que era um sábado, um domingo, não sei, assistindo um circo, aqui perto, em Niterói, perto do Rio de Janeiro, e o circo desabou, pegou fogo, teve uma confusão, um circo parece que americano, norte-americano, e foi uma tragédia, uma terrível tragédia. Essa tragédia resultou em centenas de mortos. Dentre os mortos, toda a família dessa pessoa, que veio a se chamar Profeta Gentileza, porque ele meio que, surtou, e são tragédias, assim, que acontecem na nossa vida. A gente fica, às vezes, eh, tenta esquecer, né, mas ele não tinha como esquecer. A vida dele acabou para ele, ele estava vivo, só ele. Então ele começou a vagar pelas cidades, pela todas as cidades, pregando, ah, uma frase que virou uma frase famosa, até tem gente que vende camisa com isso, espero que esteja revertendo alguma verba para alguma instituição, né, beneficente, pelo menos isso. A frase é: "Gentileza gera gentileza", né, por isso ele virou o Profeta Gentileza. O que que isso tem a ver com a minha história? Eu vou mostrar, vou explicar. Deixa eu ampliar aqui. Então, como é que a história da sua vida pode sugerir temáticas? O Gentileza começou a pregar gentileza. E começou, olha aí, foi no dia 17 de dezembro de 61, uma matinê de sábado. Aqui as imagens, dá para ver, né. E ele andava pelas ruas, tá vendo aqui a imagem dele? Ele com o dedinho para cima, andando com essa roupa e tudo, com esse isso aqui, que não vai dar para vocês verem bem, é um painel que ele carregava, e esse painel, ele escrevia coisas, ele meio que criou uma tipografia, que depois ele começou a escrever, olha aqui, no nos viadutos. Gentileza gera gentileza, amor, meus filhos, hoje, o dia dos mortos, não se preocupais com os mortos enterrados e enterrando, temos que se preocupar com os mortos andando para Deus. Todos que estiverem no pecado, todos estão mortos, os perversos, os viciados, todos que andarem mal trajados, pelados, estão mortos, catingando, contaminando, todos no pecado, pelados, cadáver ambulante, vai ser vestir por Jesus, disse o profeta Gentileza, amor, paz. É óbvio que isso é uma manifestação que surge do inconsciente dele, ele montava isso daí, e você vê que os grafites, os piches todos, ninguém picha em cima, né, o pessoal tinha maior respeito, porque sabia que ele é um cara sofrido. E o que ele fala são coisas pesadas, misturadas, é uma sequência, né, muito forte, muito forte. E veja, eu sabia da existência do Gentileza, mas eu não tinha uma relação, a não ser de muita, eu tinha pena daquela situação, um cara sofredor que, assim, surtou mesmo, né. E eu sou um cara que escrevo nos meus quadros, é incrível, eu também escrevo nos meus quadros. Eu sempre gostei também do Bispo do Rosário, que é um outro caso também de uma pessoa que
teve questões, de saúde mental e também escrevia, fazia umas mortalhas lindas. Eu fui a algumas exposições aqui no Parque Lage do Bispo do Rosário, e o que que aconteceu? Eh, eu incorporei isso de escrever, eu gosto de escrever, então eu botei na minha linguagem, inseri isso daí, né, da escrita, tudo bem. Só que certa vez, andando aqui no Rio de Janeiro, eu encontrei o Gentileza. Eu me deparei com o Gentileza. Eu estava num ônibus, que nem esse aqui está vendo, um ônibus da Central. Eu me deparei com o Profeta Gentileza andando, assim, no meio da Presidente Vargas, uma avenida imensa que tem aqui no Rio. Ele andava assim, com essa, e já não era nem uma tabuletazinha que nem essa, era um estandarte, assim, ele tinha um cajado, uma coisa assim. Eu fiquei tão impressionado com aquilo, aquela imagem me marcou. Isso foi nos anos 90, anos 90, hein. E aí, minha gente, veja como é importante isso, às vezes assim, a gente está escrevendo, às vezes, dentro no quadro, eu, né, no caso, estou escrevendo no quadro, você vê que eu escrevo, né. Aqui, ó, dá para ver aqui, ó, no meu quadro aqui atrás, várias coisas escritas aqui, tá vendo? Escrito, escrito, aqui escrito. O que que eu fiz? Surgiu a temática da da coisa urbana, que não é uma temática comum a mim, mas naquele processo, naquele momento era, fazia sentido, e a gente tem que deixar fluir. Aí eu pintei, ó o Profeta Gentileza aqui, é uma homenagem ao Profeta Gentileza. Eu pintei isso aqui. E mais, o rosto do profeta aqui é o rosto do meu pai. Eu fiz uma mescla, faz parte da minha história, né. E aí escrevi os textos que eu achava que tinha a ver: "Acerado pelo tempo, elogido pelo vento, súbito, eterno", né. Enfim, faz sentido e faz sentido para mim, como fazia para o Gentileza aqueles painéis, aquela coisa toda, né. Fazia, uai, né. Então, minha gente querida, é importante você entender que contar histórias da sua vida pode ser, e normalmente é, a coisa mais importante para o seu trabalho. Então, use o que você tem, não esconda o que você tem, use, coloque. Também não foi fácil para mim colocar isso aqui atrás, mas é importante a gente respeitar a nossa história.